Abacuque 3:2. Vamos abrir as Bíblias. Abacuque 3:2. A minha oração é que a tua vida, o teu coração seja cheio desse Espírito Santo, cheio de fé, cheio de avivamento, que você tenha uma vida vivaz, sorridente, alegre, mesmo em meio às lutas, irmãos. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo na nossa época as mesmas obras, faz que sejam conhecidas em nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, queridos irmãos? Agora, uma outra versão diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira lembra-te da tua misericórdia. Que Deus então abençoe, que Deus avive, que Deus dê misericórdia, e que você saia daqui então cheio de esperança, de vigor na tua vida espiritual. Amém, queridos irmãos? Avivar é a gente soprar, é como se fosse soprado na brasa, soprado a brasa que está coberta de cinzas. Então vou repetir: avivar é soprar a brasa. Ali meu pai fazia churrasco, lá tinha, então colocava o carvão, então ele colocava o fogo, pegava, daqui a pouco, se você não alimentasse de novo, poderia apagar, e aquela cinza iria cobrir, mas por baixo ainda estava queimando. Só que aquela cinza fez com que o fogo se apagasse. Então, avivar é alguém chegar ali, soprar aquela cinza e aí voltar a queimar. Em relação às brasas, então, como essa da churrasqueira, você pode soprar, você pode pegar um papelão e fazer assim, outros têm até um soprador de verdade para tirar. Você pode fazer isso. Mas em relação ao coração humano, em relação à igreja de Jesus, que é um conjunto de pessoas salvas, só o Espírito Santo de Deus que pode fazer avivar. Não adianta o pastor vir aqui e ser cheio do Espírito e pregar, e querer convencer você, e gritar, e fazer aquele avivamento. Não adianta isso aí. Não adianta a música ser mais perfeita, mais animada, que vai querer que você fique animado, que você fique avivado. Não é assim que funciona. A única coisa que pode soprar no nosso coração e dar essa vida, na tua vida, na igreja, é o Espírito Santo de Deus. Ninguém mais pode fazer isso. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Agora, se você pedir a Ele, se a igreja clamar a Ele, se a igreja fizer algumas coisas que eu vou dizer aqui, o avivamento vem. Muito interessante isso. Mas é uma intervenção de Deus no meio da sociedade. Sempre o avivamento traz mudanças estruturais profundas na nossa alma e na sociedade. Movimento que vai voltar à comunhão com Ele. Então o avivamento é você voltar a Deus, é você voltar a buscá-lo de todo o coração. É caracterizado em um retorno ao temor de Deus. Olha, eu não vou mais fazer isso. Eu tinha uma prática de ver coisas na internet, eu tinha uma prática de vez em quando ir lá e jogar com os meus amigos, ou de falar um palavrão, ou de fazer qualquer coisa, e aí você fala assim: opa, eu não vou mais fazer isso, porque eu tenho um temor diante do Senhor. Avivamento é isso, é você ter um temor diante de Deus, e é seguido muitas vezes de confissão de pecados. É uma pessoa que não tem vergonha de admitir. Então, quando você segura, você não admite, você não vai ter tua vida avivada. Agora, quando você admite, reconhece, confessa, conserta. É bonito de ver, alguém falou aqui, eu não sei quem foi que falou, acho que foi a Priscila na ministração, do relacionamento. Às vezes ela tem uma impressão de alguém, ela tem uma
um desajuste com alguém, mas ela está avivada, ela tem um temor de Deus, então ela vai resolver aquele relacionamento. Então o avivamento, ela provoca isso. O avivamento verdadeiro se manifesta, não é de cantar, de falar em línguas, de estar cheio disso, daquilo, não é isso. É uma mudança estrutural profunda nos relacionamentos, né? Esses dias as coisas acontecem e são tremendas porque se encaixam. Esse dia uma irmã veio para mim e falou: pastor, eu quero dar uma oferta. Mas essa é uma oferta, mas tudo bem, mas você não pode colocar lá no dia do culto? Não, eu quero dar para o senhor. Tá, mas para mim, sim, o senhor faz o que o senhor quiser. É oferta de restituição. Eu falei: mas do quê? Não, as coisas erradas que eu fazia, que eu gastava em tantas coisas assim, esse mesmo valor que eu gastava, eu quero agora dar para o Senhor, como forma de restituição. Então, esse tipo de coisa comprova que essa irmã está buscando o avivamento. Ela está buscando uma mudança. Ela quer restituir algo lá de trás, que ela achou que estava errado, de repente estava, quem sou eu para julgar? Eu simplesmente aceitei, porque como que eu não iria aceitar? Se essa irmã veio com toda essa fé, e eu peguei essa oferta, é lógico, eu direcionei para onde estava precisando aqui na igreja. Mas ela quis fazer isso. Isso prova então que ela está querendo o avivamento, voltar-se para Deus. Em todas as histórias de avivamento, conta-se que lugares onde eram bares, casas noturnas, lugares de prazeres carnais se fecharam. Então era o poder daquela igreja, daquele povo, naquele bairro, fez com que os espíritos não voltassem mais ali, fez com que as pessoas que frequentavam esses lugares se convertessem, não tivessem mais clientes nos motéis, não tivessem mais bêbados nos bares bebendo, e as coisas foram se fechando. Então, as histórias do avivamento mostram que ao redor começa a mudar. Então, isso é muito interessante. O pior, irmãos, é o que a gente pode às vezes ver o efeito contrário. Quando a igreja não faz a diferença, quando o povo não busca Deus, quando o avivamento não vem, e aí o que acontece? Crescem essas coisas, crescem os bares, crescem as casas de prostituição, cresce um monte de coisa, porque não está havendo mudança na sociedade. O verdadeiro avivamento, as pessoas vão se convertendo, vão se arrependendo, vão mudando, e os hábitos pecaminosos vão mudando. E aí causa essa mudança estrutural. O consumo da bebida alcoólica diminui consideravelmente, lugares de iniquidade tornam-se lugares de reunião de culto a Deus. É bonito de ver, eu já vi isso acontecendo inclusive. Pessoas orando em lugares públicos, fazendo ar livre, fazendo tantas coisas aí, isso vai mudando a sociedade. E as manchetes dos jornais, às vezes, começam a mostrar que alguma coisa está acontecendo naquele bairro, alguma coisa está acontecendo naquele povo, naquele país. É incrível como muda, né? Quais são as condições para que o avivamento venha na nossa alma? Primeiro, consciência. Falei sobre isso de manhã, né? Nós temos que parar, às vezes, de sermos um povo muito de movimentação e sermos mais de consciência. De manhã nós falamos sobre como honrar a Deus com a nossa renda. Nós temos que parar e avaliar como está a minha vida financeira. Não pode sair gastando, sair fazendo loucuras, e aí, depois eu dou um jeito. Não dá jeito, é matemática. Então tem que ter consciência na vida, para não fazer bobagem. É a mesma coisa do avivamento. Você tem que ter essa consciência de que se não acontecer algo na nossa vida espiritual, ela vai murchar, ela vai atrofiar, ela vai encolher e ela pode morrer. Então não pode deixar
para depois buscar Deus, orar, tudo depois. Não, é agora, a necessidade é agora. Quantos irmãos aí estão tendo infarto, estão tendo pressão, estão tendo complicações de saúde aí, coisas que acontecem do nada, porque não preveniram, porque não se alimentaram, enfim, eu vou falar sobre isso no último domingo, vocês não podem perder, hein? Como honrar a Deus com o corpo, dia 29 de manhã, como honrar a Deus com o seu corpo. A gente honra a Deus com o nosso corpo, o cuidado com ele. Então é preciso ter uma consciência de que a gente precisa de um avivamento para a nossa alma, porque se a gente não trabalhar isso, pode desanimar e desanimar. E é isso que a gente está vendo, os irmãos estão se afastando. Ah, pastor, estou desanimado na igreja hoje. Ah, eu saio sábado, eu tenho compromissos sociais, eu fui no casamento, eu fui numa festa, eu fui num passeio, aí eu chego muito cansado, eu não vou domingo de manhã. É isso que está acontecendo hoje nas igrejas. E eu, como sou um pastor ainda de uma igreja de quase 300 membros, né, estamos com 200 e poucos membros, eu sei de todo mundo que vem e que não vem ainda. E eu tenho visto muita gente faltando, e as pessoas vêm para mim, pastor, eu sei que o senhor está chateado. Ah, por que eu estou chateado com você, irmã? Não é que eu não vim na escola dominical, eu não vim domingo de manhã, mas o senhor sabe, né? Porque eu saí, eu não consegui acordar, estava muito cansada. Tudo bem, irmã, você tem direito de fazer da tua vida o que você quer, você tem direito de passear, de sair, de aproveitar, de curtir, tudo. Mas é você e Deus, é você e o teu avivamento, é você, não pode deixar esfriar, você fazendo assim, você pode esfriar. Tem que ter consciência. Segundo, compreender a realidade dos pecados. Irmãos, os pecados estão aí. A coisa mais fácil hoje, quando você menos espera uma escorregada, você peca. Então o avivamento é o quê? É uma consciência de que você precisa se disciplinar, cuidar, ficar mais atento, não se deixar cair, não se deixar envolver, compreender a realidade do pecado que cometemos diariamente, confessá-lo rápido e nominalmente. Não falar foi um erro, foi um deslize, não, foi pecado. E pecado gera morte. Eu não quero isso da minha vida. Então você precisa compreender que existe essa realidade, e muitos estão perdidos. Você está bem até, mas muitos estão perdidos mesmo, estão mortos nos seus delitos e pecados. E nós devemos nominar diante de Deus, Deus, eu pequei nisso, eu errei nisso. Através da oração de confissão, até nos sentimos perdoados. Só é perdoado quem confessa. Sabia disso? Enquanto você não confessar os seus pecados, você não é perdoado. Você está louco de não ser perdoado? Então confessa, fala. Você e Deus, a princípio do particular. Se você lesou alguém com os seus pecados, peça perdão às pessoas. Se precisar de um conselheiro, alguém que vai compreender, procure o pastor compreende. Ninguém vai acusar ninguém. O que importa é você se aliviar. Isso é avivamento. Isso é fé. Então procure alguém que vai orar com você, que vai te abençoar, mas confesse, até você se sentir perdoado. Tem gente que peca, pede perdão de qualquer jeito, mas não sente perdoado, aí fica cheio de problemas, cheio de culpa, cheio de um monte de coisa. Você tem que se sentir perdoado. Deus só perdoa os pecados que são confessados. Então, primeiro, condições para que o avivamento venha na tua vida: consciência de que se você não buscar, pode murchar, pode encolher, pode morrer. Segundo, compreender que existe o pecado. Somos pecadores, a Bíblia diz: todos pecaram, eu inclusive. Se eu não me disciplino, se eu não me discipulo, se eu não estou toda hora vendo, e quando eu escorrego eu já peço perdão e dou nome para o pecado, eu estou perdido. Terceira coisa, apego à palavra. Apego à palavra. Cadê a palavra de Deus na tua vida? Cadê o estudo da Bíblia? Ah, pastor, é muito difícil. Pega as histórias fáceis.
Quantas histórias fabulosas da Bíblia. Nós ensinamos Bíblia aqui, no púlpito, na escola dominical. Nós temos até um seminário aqui que ensina a Bíblia. Então estuda a palavra, então tantas formas, para o teu alimento espiritual, para a evangelização e para a batalha espiritual, irmãos. A Bíblia é a armadura do cristão, é a espada, é a arma. Se você não conhecer de Bíblia, você está desarmado. Então o avivamento, você está, essa pessoa está avivada, ela está firme na palavra, ela come a Bíblia, se alimenta da palavra, ela sabe os versículos. Então, irmãos, se você conhece e busca a palavra, possivelmente você está vivendo um avivamento na tua vida espiritual. E quarto, o aumento do nível da oração. Você se dedica mais à oração. Acontece alguma coisa na sua vida, você para, fecha o carro e ora. Você está num lugar, você para, senta no banco da praça e ora. Você não faz nada de supetão, nada de bate-pronto, você para e ora. Você vai comprar alguma coisa, você ora, consagra, ora, tudo é oração, tudo é entrega, é a vida de oração, uma busca, aumentar o nível de oração, são níveis. Tem gente que ora só quando vai almoçar, aí sai de casa atrasado, não ora pedindo pelo seu dia. Aí vai dormir à noite, Deus, não sei, dorme. É o nível de oração, nível baixo. É o nível superficial. É o nível igual a todo mundo, até o incrédulo ora. Como é que está o teu nível de oração? Tem uns irmãos aqui toda segunda-feira, mas também não é só religiosidade de vir. É o dia a dia. É toda hora. É ver Deus agindo na tua vida. Aí você, obrigado Deus que o Senhor está aqui, obrigado porque o Senhor me livrou. Vimos um testemunho de manhã aqui, que o irmão ia pagar um boleto, e aconteceu algo que ele não pagou, e era golpe, ele foi livrado, livrou, ele viu a mão de Deus, ele parou antes e orou. Hoje a gente tem que parar para orar, né, irmãos? Quanta gente querendo enganar a gente. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, você pode facilmente ser enganado. Eu queria pedir para os diáconos, eu vou colocar os diáconos, cadê os novos diáconos, né? Pede para aquele pessoal que está lá na frente entrar, tem muita gente andando lá fora. Por favor, com muito respeito, faz isso para a gente, é para o bem deles. Então 4 coisas eu falei para vocês aqui, tá? Consciência, compreender a realidade do pecado, que o pecado não é brincadeira, confessar, o apego à palavra e o aumento do nível de oração. Agora eu quero falar 3 coisas para vocês. Por que precisamos de fé e avivamento? 3 coisas, que eu acho que vai ser muito bom para você. Por que eu preciso buscar isso, pastor? Primeiro, precisamos de um avivamento para sair das crises. Crise toda hora, irmãos. É crise toda hora. Nesse mundo de tantas informações, a gente acha que quer uma coisa, a gente não quer mais que a outra. Aí uma coisa dá certo, daqui a pouco dá errado a mesma coisa. Aí você entra em crise. Mas acontece uma perda, você entra em crise. Acontece uma decepção, você entra em crise. Alguém pisa no teu pé, você fica em crise. É toda hora. Onde é que está o equilíbrio? Está numa vida de avivamento, uma vida dirigida por Deus. Vamos ver um texto? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13. Vamos ver um texto. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Você que está em casa, muita gente às vezes nos acompanha aí. Tá? Seja bem-vindo ao nosso culto online, que essa palavra chegue ao seu coração e você se manifesta no chat aí para a gente, se a palavra está sendo abençoadora para você. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmãos,
pelo que está escrito aí, Deus faz tudo, hein? Ele fecha o céu. Diz aí, se eu fechar o céu, se eu mandar o gafanhoto, tudo coisa ruim. Mas por que Deus vai fazer isso? Para que a gente o busque no avivamento. Às vezes Deus manda uma... Falei aqui para o Dudu, uma perda que eu tive aí, que eu fiquei desestruturado, irmãos. Mas depois olhando, orando a Deus, pedindo, Deus, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Aí Ele me mostrou. Ele falou assim, você não sabe de nada, continua me buscando. Não fique preocupado com isso. Continua me buscando, que você vai ver se você buscar esse avivamento, se você buscar essa intimidade, isso aí que aconteceu não é nada. Mas por que eu ouvi Deus falar assim para mim? Porque eu busquei Ele. Porque eu busquei. Então, no meio da crise eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Nesses versos, Deus está respondendo a oração feita por Salomão, por causa da inauguração do templo, se você olhar o contexto. É incrível pensar que Deus está falando ao rei que há a possibilidade de haver uma crise caracterizada por uma seca que iria haver. Uma seca, um período de escassez, uma destruição na economia por causa dos gafanhotos e das pragas. Então nós estamos sujeitos a isso, às crises econômicas, crises de todo tipo. Então Deus estava preparando ele, dando já a solução. Você tem que orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Que Deus é esse que envia males para o seu povo? Estamos falando do povo de Israel, do Antigo Testamento, que Deus amava, que Deus chamou, que Deus deu graça, fez uma aliança eterna. E ela continua no Novo Testamento. Mas o princípio de Deus não muda. Se Ele quer que você busque o avivamento, pode ser que Ele feche a janela dos céus, Ele mande o crise, o gafanhoto, para que você aprenda lições, para você o buscar de todo o seu coração. Eu entendi assim na minha vida. Se o povo se distancia de Deus, infelizmente a forma de voltar é o sofrimento. É aquela famosa frase, se a pessoa não vem pelo amor, vem como? Pela dor. Talvez eu não estava buscando a Deus de todo o coração, não estava orando muito, estava confiando no meu discernimento, minhas finanças, e não estava buscando a Ele. Aí Ele falou, então toma, pum! Crise sempre é uma oportunidade de um avivamento espiritual. Vou repetir, crise sempre será uma oportunidade para o avivamento espiritual. Basta olhar a história do avivamento para constatar essa verdade. Mas Deus deu remédio no verso 14. Ali o remédio. Deus deu remédio. Se meu povo, vamos ler, irmãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é você e eu, se humilhar e orar, buscar a minha face, em céus, beleza. Amém, irmãos? Quantos querem que Deus desça sobre a sua vida e faça isso? Perdoe os seus pecados. Primeiro ouvir, eu vou ouvir o teu clamor. O que você está pedindo? Eu ouvirei. Ele descerá dos céus e ouvirá a nossa oração. Mas se a gente fizer isso, então aí está o remédio. Deus levantou o profeta Joel do meio de uma crise econômica, uma crise moral, uma crise espiritual de Israel. Ele apontou o pecado. É o que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Eu não sei do teu pecado. Talvez ninguém saiba, só você sabe. Mas Deus sabe. Desembainhou a espada afiada e proclamou o juízo de Deus. O povo andava longe de Deus, tinha se envolvido a deuses estranhos, esqueceram da aliança, desobedeceram abertamente os mandamentos. Uma coisa é você errar, dar uma escorregada, ser pego de surpresa. Outra coisa é você fazer consciente. Aí, meu amigo,
Aí Deus teve que intervir, e o profeta Joel veio pesado, mas porque amava o seu povo. Deus mexeu nas áreas da sobrevivência. E Deus, às vezes, Ele é assim, Ele vai no nosso calcanhar, Ele sabe aquilo que a gente mais gosta, Ele vai mexer ali, para nos mostrar nosso erro. Ah, você gosta disso? Então eu vou tirar isso aqui de você para te chamar a atenção, para você mudar isso, camarada. Muda logo. O profeta bradou, Joel 1,14. Olha o que o profeta Joel bradou, Joel 1,14. Convoque uma assembleia, chore, arrependam-se, voltem-se para Deus. Vivam uma situação semelhante, vivemos uma situação semelhante na nossa pátria hoje. Corrupção em todos os lugares, imoralidade está corroendo nossa nação, e a nossa economia está prejudicando muita gente, por causa dos abusos, da má administração, das injustiças. Nosso Brasil está assim. Mas aqui, partidos políticos agora aparecem prometendo, cuidado, irmãos. Eu na campanha nas eleições de 2000, a última, né? Eu trouxe muitas mensagens bíblicas sobre como votar certo, sem falar de candidato A ou B, muitos não entenderam. Agora está vindo de novo aí, mas dessa vez não vou falar nada, irmãos. Mas nesse momento se levantam pessoas mentirosas que querem enganar. Então o Brasil está assim. Agora, a pior coisa, irmãos, o sistema educacional brasileiro muitas vezes está na mão do inimigo, ensinando libertinagem sexual para os adolescentes. E essas crises, então o primeiro ponto é o seguinte: precisamos de um avivamento para sair das crises. E uma das maiores crises está na adolescência. Elas aumentaram 200% nos últimos anos. A crise na adolescência. Um estudo conduzido pelo Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade da Informação da Internet apontou 93% de crianças e adolescentes do nosso país, entre 9 e 17 anos, que são usuários da internet. Muitos, né? O que corresponde a cerca de 22,7 milhões de pessoas conectadas nessa faixa etária, de 9 a 17. Celular, né? Toda hora no celular, conectados. E existe um estudo chamado sexting. Sexting é um exemplo do uso da internet, da expressão da sexualidade entre os adolescentes. Sexting é a junção de duas palavras, sexo, e texting, texto, ou torpedo, mensagem de texto. Com uma origem inglesa, ela surgiu quando a internet ainda era 3G, e as pessoas estavam começando a enviar mensagens de texto. Ali já começou o diabo se infiltrar para mudar a mente, o coração de muitos. E aí agora não usa só os textos, mas usa fotos, imagens e agora muito mais os vídeos. É um fenômeno no qual os adolescentes e jovens usam as redes sociais, aplicativos e dispositivos móveis para produzir e compartilhar imagens de nudez e de sexo. E isso tem atingido os nossos filhos. Envolve também mensagem de texto erótica com convites, insinuações sexuais para namorados e pretendentes e amigos. Sem falar, irmãos, na liberação sexual que ainda existe por aí. Pastor, isso que você está falando já é velho. Mas o que está acontecendo? Há crises. E os pais não sabem lidar. Os pastores estão aí tentando ajudar os adolescentes, os jovens nisso. E aonde está a igreja? A igreja muitas vezes está preocupada com as coisas administrativas, com os programas para agradar o povo.
E onde estão os profetas de Deus para falar contra isso, para alertar o povo de Deus? Onde está a pura e simples mensagem da palavra de Deus que cura, que transforma? Nós temos que pregar a Bíblia, é isso que eu estou fazendo essa noite, para prevenir essas crises, para que precisamos sair dessas crises e buscar ao Senhor. Então, primeiro ponto, por que precisamos do avivamento? Por causa das crises que não param de aparecer. Segundo, precisamos de um avivamento porque a nossa vida pessoal está em crise. Agora não é mais com a igreja, com o irmão, com o amigo do colégio, agora é comigo o negócio. Tem um texto fortíssimo, onde o encontro de Natã com Davi, 2 Samuel 12:7, onde Davi fez alguma coisa muito errada, que desagradou muito ao Senhor, um homem tão bom, tão vitorioso, tão especial que era Davi, um adorador, um rei, um líder, mas ele tinha pecados no coração dele, estava guardando isso, e chegou ao ponto de Deus falar, vai lá e confronta, e foi o profeta Natã lá. Ele contou uma história lá e tal, e Davi falou, esse homem merece a morte, merece ser preso, merece a morte. E aí Natã falou isso aí, para ele, você é esse homem, é você, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu fiz tudo por você, eu te coloquei num lugar especial, eu te perdoei, eu te amei, eu te dei uma chance, 2 chances, 3 chances, só que você parou de buscar o avivamento, você parou de me adorar, parou de me buscar, e agora só está pensando nesses prazeres, você, esse homem. Então há arranjos, ou há consertos, há cirurgias, há limpezas que são mais profundas em nível pessoal. Depois que Davi abusou do poder, adulterou, trapaceou, mentiu, assassinou, estava tranquilamente vivendo a sua rotina. Nada vai acontecer. Eu tenho vinho, eu tenho um harém de mulheres, eu tenho a mulher que eu amo, bonitona, eu tenho filhos, eu tenho reino, os meus generais estão ganhando as lutas, está tudo tranquilo. Ele estava assim. De repente, Deus envia um profeta Natã, que no poder do Espírito Santo incita Davi, e a sua capacidade de julgar, a condenar aquele que fez atos tão pecaminosos. E ele falou, você é esse homem, é você. Irmãos, da mesma forma Jesus faz com a gente. Ele nos ama tanto que Ele fala, você precisa consertar a tua vida pessoal, meu amigo, minha amiga. Eu amo você, você não pode mais ficar assim. Olha para você, as pessoas não buscam avivamento muitas vezes por causa disso. Elas fogem, elas não querem ouvir essa palavra, elas não querem ouvir que são elas que têm que mudar, não os outros. O outro tem que mudar, ele tem que mudar, o pastor tem que mudar, a igreja tem que mudar, todo mundo precisa mudar. Agora, quando é para ela não pode mudar. Ninguém gosta. Que bênção, irmãos, escuta agora, que bênção, quando Deus mostra o nosso pecado. É uma bênção isso. Você acha que é ruim, mas é uma bênção, porque Deus sabe que às vezes os tipos de pecados que a gente comete pode custar muito caro. Alguns pecados custam muito caro. E porque Deus nos ama, então Ele envia Natã. Por que Ele nos ama? Ele envia o pastor aqui que está trazendo essa palavra para você. Porque Deus te ama, Ele quer mostrar isso para você. E eu sempre agradeço a Deus, eu mais agradeço do que peço a Deus, porque Ele sempre me mostra onde eu estou errando. E quando eu não quero ver, Ele me torce, é igual aquele pai que dá aquele beliscão, ele dá aquela torcida na orelha, a gente não gosta, mas quando Deus faz isso, irmãos, é porque Ele nos ama, Ele nos mostra. O princípio das nossas emoções provocam reações, por causa do nosso mecanismo de defesa, mas o poder do Espírito Santo é tão forte, que faz a gente reconhecer o nosso pecado. Glória a Deus, irmãos. O poder do Espírito Santo é tão forte na tua vida, que ele faz você reconhecer, mesmo que você não queira,
Recebe essa palavra agora. É para o teu bem. Eu preciso ter essa consciência de que o meu pecado afeta a minha vida. Mas não somente a minha vida, afeta a minha família. Não somente a minha família, afeta a minha igreja. Afeta o meu grupo. Esse tipo de pecado não é só meu, vai afetando tudo, até a nação. O Brasil vai bem, daqui a pouco volta para trás. Melhora, daqui a pouco volta. Não vai para frente por causa dos pecados da nação. Oh, como seria bom se cada pessoa que se diz seguidora de Jesus Cristo tivesse essa profunda convicção de pecado. Seria tão diferente, o avivamento verdadeiramente aconteceria. Por isso necessitamos desse avivamento verdadeiro. Quando o Espírito Santo começa a enviar a vida de Cristo, as primeiras coisas que podem acontecer é um olhar para o nosso pecado. Então, quando a gente se aproxima de Deus, Deus nos mostra quem nós somos. Ele nos mostra o nosso pecado. Amados irmãos, eu sou esse homem. A gente tem que falar assim, olha, eu sou essa mulher. Eu sou esse homem. Mexe com a minha vida pessoal, Deus. Muda o meu caráter, muda a minha vida, muda o meu jeito. É comigo o negócio. A crise é pessoal. O avivamento mexe com isso, está vendo, irmãos? O salmista diz no Salmo 139, verso 23. Aí quando Davi entende isso, ele muda o mecanismo dele. Toda vez que ele peca, ele vai no altar de Deus e ele ora dessa forma. Salmo 139, 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vamos ler, irmãos? Vamos orar? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. 24. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Se algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Isso é avivamento. É uma busca constante, disciplinada, se preocupando com o teu pessoal. Eu sou esse homem. Então guarde isso. Quem tem essa postura diante de Deus está buscando avivamento. Em terceiro e último, precisamos de um avivamento para termos direção do Espírito Santo. Direção, não estamos perdidos na estrada, temos uma direção. Então, quando a gente está buscando isso, nós temos a direção. João 3,8, o Evangelho de João tem um encontro fabuloso. Eu orei aqui pela vida do Lian, pedindo que o vento do Espírito pudesse conduzir ele, toda a vida dele. Estou profetizando isso. No passado, as pessoas davam o nome de uma pessoa, e o nome tem um significado. Eu não sei o significado do nome Lian, mas espiritualmente eu gostaria que o Espírito Santo de Deus dirigisse a vida dele, toda dele. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer aonde vem, de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Quem gostaria de ser dirigido por esse Espírito Santo? Levanta a mão. As duas mãos agora. Amém, glória a Deus. Precisamos desse avivamento para viver uma vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo. A palavra grega para vento é pneuma. É respirar. É algo essencial para a vida. Esses dias eu estava fraco, eu estava me sentindo assim, meio estranho. Aí alguém falou assim: você respira direito? Como assim respira direito? Estou respirando. Não, tem que aprender a respirar. Puxa lá de dentro, solta pela boca. Puxa de novo, solta. Faz algumas vezes a oxigenação da vida. Eu fiz isso, gente, eu fiquei forte, eu fiquei animado, eu fui à frente, eu comecei a fazer melhor o exercício. É esse Espírito que dá fôlego, esse Espírito Santo. O ar dá para o nosso corpo físico. E o que dá para a nossa alma? É esse Espírito Santo. Pneuma. É também a palavra do Espírito, a respiração. Jesus está fazendo essa conexão
com esse jogo de palavras, para a gente entender que a respiração é importante, que a vida espiritual do Espírito, sendo guiados pelo Espírito, é importante. Você não pode viver nessa vida sem ter a sua vida guiada por esse Espírito. Só para onde quer, você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Você não pode ver o vento, nenhum de nós pode ver, de verdade, o vento, ver. Mas a gente consegue sentir o efeito. Meu cachorrinho, por exemplo, quando ele está na rua, quando vem um vento na rua, ele para. Aqueles pelos ali, por que você está parando, rapaz? Ele gosta do vento. Agora, quando está dentro de casa, que o vento vem na janela e faz aquele barulho, ele corre lá para o cantinho da geladeira e fica lá escondidinho. Ele não vê o vento, mas ele sente, ele sente no corpo e sente o barulho, o efeito do vento. Então, da mesma forma, o avivamento a gente vê através do efeito. A gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas a gente percebe o efeito do avivamento. O efeito do material. Você não pode ver, mas sabe que ele passou por ali. A maneira normal de se ver o movimento do Espírito Santo de Deus é pelo seu efeito naquelas pessoas que ele entra em contato, ou naquela igreja. O movimento do Espírito, por causa das manifestações físicas, a cura, a libertação naquele lugar, a transformação de vidas, o pastor ora e as pessoas vêm aqui na frente, se entregam, opa, aí está vendo o vento do Espírito Santo, está falando, está trazendo está te tirando do banco, está te fazendo erguer a mão, está te fazendo vir aqui, dar uma oferta, está te fazendo ajudar o próximo, estender a mão. É um efeito físico, não é só palavras, mas alguma coisa acontece. Os irmãos orando, buscando a santificação, ali é um sinal do avivamento, está acontecendo ali naquele lugar. A gente não vê, mas a gente vê o efeito dele. A direção do Espírito Santo em sua vida, meu irmão, você precisa hoje pedir isso. No final do culto a gente vai orar aqui. Você vai poder vir aqui na frente se você quiser pedir isso. A direção do Espírito Santo na tua caminhada. Nessa caminhada teremos também a direção do Senhor. E precisamos experimentar então esse avivamento espiritual. A direção dele na nossa vida, no dia a dia, nas decisões, nas atitudes, nos pensamentos. Como eu preciso eu tenho pensamentos confusos. Eu estou pensando uma coisa e vem pensamentos ruins. Então peça para o Espírito Santo dirigir os teus pensamentos. Tem gente que é fraco de pensamento, que não consegue se concentrar, que não consegue estudar. Então peça para Deus te dar, o Espírito Santo te dar essa clareza mental, para você se concentrar, para você estudar, para você buscar o Senhor. Ouvimos a voz do Espírito Santo, Isaías 30, 21, vamos ler esse último texto, Isaías 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra dos que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele, andai nele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Então, quem é que faz isso? O Espírito Santo que está aqui do teu lado. Você vai ouvir a voz dele, te direcionando, vai para lá, vem para cá, não entre aí, cuidado, não vá por esse caminho, vem para cá, não toma essa decisão, pensa antes, não seja precipitado. Quem é que vai? É essa voz do Espírito Santo. Você quer pedir isso para Deus hoje? Eu quero. Concluindo, irmãos, a grande necessidade dos cristãos nesses dias é de um avivamento espiritual. É a grande necessidade. Teremos todas essas bênçãos e muitas outras bênçãos para a glória de Deus, se buscarmos esse avivamento. E a oração que eu quero fazer essa noite é a seguinte, e se você concordar, diga amém. Deus, dá-me consciência da necessidade de buscar esse avivamento. Amém? Dá-me essa consciência. Senhor, aumenta o meu nível de intimidade contigo, Senhor. Amém? De apego na palavra, de aumentar o nível de oração. Aumenta esse nível.
Deus, me ajuda a retornar para o primeiro amor. Me ajuda a retornar. Se alguém estiver afastado, longe, me ajuda a retornar. Aviva a minha alma, Senhor. Senhor, dá-me coragem para admitir as minhas falhas e os meus pecados. Amém, irmãos? Estou orando aqui pela minha vida. Eu que escrevi essas orações aqui. Senhor, dá-me coragem para admitir minhas falhas, os meus pecados. Eu sou esse homem. Não é o irmão, a irmã. Eu. Perdoa-me pela minha falta de fé e dá-me forças para resistir às tentações de pecado, Senhor. Amém. Pai, me ajuda a vencer as minhas crises. Ajuda a vencer as minhas crises. Feche seus olhos agora. Todo mundo orando agora. Alguma parte dessa mensagem falou com você? Fale com o Senhor agora. Você precisa admitir algumas coisas, buscar, falar algumas coisas para Deus. Fale agora. Vamos colocar em pé e vamos orar nessa hora. Todo mundo orando. Eu quero convidar aqui para vir na frente. Eu quero convidar você para vir aqui na frente orar. Primeiramente eu quero chamar você. Isso. Solta tudo aí, libera tudo aí. Nada possa impedir o teu avivamento hoje, amém, irmãos? Eu quero chamar você para vir aqui na frente, você que está sem forças. Você que precisa de oração, está se sentindo fraco espiritualmente, está com muitas crises na sua vida, crise pessoal, crise na tua família, no teu trabalho, tem alguma coisa que está impedindo você. Eu quero orar por você essa noite. Enquanto nós tocarmos, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu quero convidar outros irmãos para vir aqui na frente. Você que deseja se arrepender e pedir perdão por todos os seus pecados. Pedir perdão a Deus, não é a mim, é a Deus. Vem aqui na frente também. Se você deseja se arrepender e pedir perdão, só vai receber perdão quem se arrepende. Então, se esse é o teu caso, vem aqui na frente. Quantas vezes eu precisei disso? Eu fiquei no banco esperando que falasse isso para eu ir lá na frente, não falava. Hoje eu estou fazendo essa oportunidade para você. Vem aqui na frente, você que quer pedir perdão, se arrepender. Eu quero pedir para vir aqui na frente também, você que deseja buscar o avivamento e ter tua vida guiada, dirigida. Eu quero ver, eu quero ter essa voz aqui do meu lado me falando, entre aqui, vá por ali, os teus caminhos, as escolhas, as decisões. Essa é para você, jovem, é para você. Você que tem muitas escolhas para fazer, então vem aqui na frente. Você que quer falar assim, eu quero buscar esse avivamento para mim, a direção. Eu preciso de um avivamento para a tua direção. Pode vir aqui, venha. Onde estão? Você que está em casa também, faça a sua decisão. Escreva aí, eu quero decidir-me que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, que me perdoe. Eu quero pedir forças para Deus. Pode cantar, pastor. Pode vir. É você e Deus. Esteja orando. Ó Senhor, venha, Senhor, venha ministrar essas vidas, ó Pai. A palavra foi tão clara nesses corações. Quantos estão precisando santificar a sua vida, Senhor? Modificar, pedir, Senhor, essa santidade, Senhor, buscar no seu coração essa vida, vivificar a vida espiritual, Senhor. Dá consciência a essa igreja, a vida de cada um que precisa olhar sério para a sua vida espiritual, para que não venha o pior. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, queremos nos humilhar, Pai. Por isso nos entregamos a Ti esta noite. Ó Deus,
Abençoa esses irmãos que estão aqui na frente, Senhor, que tiveram coragem. Tu sabes aquilo que eles estão precisando, Tu sabes aquilo que eles estão passando, Senhor. Obrigado porque o Senhor mostrou para eles esse amor, e eles não tiveram medo, Senhor, de se entregar. Derrama sobre eles o verdadeiro avivamento, Senhor, o avivamento bíblico, o perdão dos pecados, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, a fortaleza espiritual. Que eles sejam pessoas conhecidas pela palavra, pela oração, pela busca, pela santidade. Senhor, faz com que também os efeitos do avivamento, esse vento que sopra na vida deles, possa trazer, Senhor, todas as bênçãos para eles. Ó Deus, opera em cada coração aqui, Senhor. Eu, como pastor, ministro da Tua graça, eu oro então pedindo que o Senhor faça isso na vida deles, e todos que estão orando aqui esta noite, os que estão em casa também, da mesma forma, Senhor, que eles recebam essa palavra, e que essa palavra possa causar um efeito espiritual na sua vida, que essa palavra de alerta para outros também. Quem sabe alguns aqui não estão abrindo o coração, estão fechando. Ó Deus, tem misericórdia, mas que essas vidas possam abrir o seu coração e receber essa palavra. Muito obrigado, Pai bondoso. Nós oramos e entregamos esse momento, essa consagração de vidas no Teu altar, e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam ao Senhor, hoje e para sempre. E todo mundo diz amém, amém, amém. Agora, irmão, abençoa o teu irmão e dá um abraço.